Olha, por anos, a segurança da informação foi tipo um segurança de boate com uma lista de nomes. Exato. Se o seu nome estivesse na lista de maus elementos, não entrava. Simples assim. Era um modelo bem direto. Pois é. Mas, e quando os invasores usam um disfarce perfeito? Ou pior, convencem alguém de dentro a abrir a porta. Aí, a lista se torna inútil. Completamente. E esse problema é o centro da nossa análise de hoje, baseada nas fontes que recebemos sobre o framework MITRE, A-T-T-T-I-K. Exatamente. A missão aqui é entender essa mudança de paradigma na cibersegurança. As fontes mostram que a gente deixou de focar só na arma do crime, que seria o malware. Certo, no arquivo específico. Isso. E passamos a focar no modus operandi do criminoso. Como ele se move, como se esconde, os objetivos dele. Basicamente, a gente parou de procurar a arma para identificar o estilo de luta. Ok, vamos desempacotar isso. Porque, à primeira vista, parece uma tarefa, assim, impossível. O modelo antigo, focado em assinaturas, pelo menos parecia concreto. Uhum. Cada malware tinha uma impressão digital, um hash. Se o sistema achava um arquivo com aquele hash, bloqueava. Mas as fontes dizem que isso parou de funcionar. Por quê? Porque os atacantes se adaptaram de uma forma brilhante. Eles criaram o que a gente chama de malware polimórfico. A cada nova infecção, o código do malware se altera um pouquinho. Só um pouco. O suficiente para gerar uma impressão digital totalmente nova. A arma, na essência, é a mesma, mas a aparência dela muda a cada disparo. É como se um ladrão trocasse de máscara e casaco a cada casa que invade. A polícia procurando por um homem de máscara de palhaço e casaco vermelho nunca o acharia. Nunca, porque na casa seguinte ele já tá com outra roupa. Mas não é só isso, né? Não, eles também começaram a usar ferramentas que já estão no sistema. E esse foi o checkmate da abordagem antiga. Os atores maliciosos perceberam que não precisavam trazer suas próprias ferramentas. Eles podiam usar o que a gente chama de living off the land. Viver dos recursos da terra. Isso. Eles usam ferramentas administrativas legítimas, como o PowerShell no Windows, para executar os ataques. Como uma defesa baseada em assinatura vai bloquear o PowerShell? Não pode, é uma ferramenta do sistema. Exato, e aí que a defesa antiga fica. Completamente cega. Então, se a gente não pode mais confiar na aparência da ameaça, o que resta? Como se luta contra um fantasma? Você para de procurar o fantasma e começa a procurar por portas abrindo sozinhas, objetos levitando. Você foca no comportamento. Aham. E é exatamente para isso que o framework MIT ATPC foi criado. Ele é uma base de conhecimento, uma espécie de enciclopédia pública mantida pela MITRE, que é uma organização sem fins lucrativos. O nome é Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Isso. E o ponto mais importante que as fontes batem na tecla é: não é um software, não é um produto que se instala. É um modelo, uma linguagem comum para descrever as ações de um adversário. Uma linguagem comum. As fontes mencionam que essa linguagem se baseia em 3 pilares: táticas, técnicas e procedimentos, os TTPs. Uhum. E a analogia do assalto a banco que a gente encontrou parece perfeita para explicar isso. É uma ótima analogia, sim. Vamos começar com as táticas. A tática é o porquê. É o objetivo tático imediato do adversário. A meta dele naquela fase do ataque. Isso, a meta. Certo. Então, no nosso assalto a banco, uma tática seria entrar no cofre. É o objetivo claro. E no mundo digital, como seria? A matriz principal do ATT&K, a Enterprise, lista várias. Por exemplo, Initial Access, acesso inicial. É a tática de entrar na rede. Ok. Persistence, ou persistência, é a tática para garantir que o acesso sobreviva se a máquina reiniciar. Lateral Movement é a tática de se mover de um computador para outro. Cada uma é um porquê. Ok, se a tática é o porquê, a técnica tem que ser o como. O método para chegar lá. Exato. Na nossa analogia para entrar no cofre, a técnica poderia ser usar dinamite ou arrombar a fechadura. 2 formas diferentes de atingir o mesmo objetivo. Perfeito. E no ATT&K, isso se traduz em métodos técnicos bem específicos. Vamos pegar a tática de persistence. Uma técnica muito conhecida para isso é a T1547, Boots
or logon auto start. Fazer o código rodar sozinho quando o sistema liga. Isso, mas até aqui o como pode ser ainda mais detalhado. E é por isso que o ATTK tem as subtécnicas. Então é mais um nível de detalhe no como. Exatamente. Dentro dessa técnica T1547, a subtécnica 001 é usar as Registry Run Keys do Windows. Sei, locais no registro do sistema. Isso. Já a subtécnica 002 é criar uma Scheduled Task, uma tarefa agendada. São dois comos diferentes para a mesma técnica, que, por sua vez, serve a mesma tática. Entendi. Tática é o objetivo, técnica é o método. E os procedimentos? O terceiro pilar? O procedimento é a implementação específica de uma técnica por um grupo de ataque. É o estilo particular daquele ator. Ah, entendi. Usando a analogia completa, a quadrilha Ocean's Eleven, que seria o grupo, usou a técnica arrombar a fechadura de uma forma muito específica, com ferramentas customizadas. Esse é o procedimento, para realizar a tática de entrar no cofre. Exatamente. O ATTNC cataloga os procedimentos usados por grupos reais, como o APT29, o FIN7. Isso nos diz não só como podemos ser atacados, mas quem costuma usar aquela abordagem, sabe? Certo, isso organiza o conhecimento. Mas como isso é visualizado? Não é só uma lista de texto gigante, é? Não, e aí que está a genialidade do framework. Ele é organizado em matrizes. Imagina uma tabela gigante. Ok. As colunas são as táticas, numa ordem lógica, da esquerda para a direita. E dentro de cada coluna, as linhas são as várias técnicas para realizar aquela tática. É um mapa visual do comportamento adversário. E as fontes falam que não é um mapa só, são vários? Sim, porque os ambientes são diferentes. A matriz Enterprise é a mais famosa, focada em redes corporativas, Windows, macOS, nuvem, mas tem a matriz Mobile, para Android e iOS, e a matriz ICS, para sistemas de controle industrial. Usinas, fábricas... Isso, cada uma mapeia os TTPs daquele ambiente específico. Essa matriz é impressionante. É quase assustadora. Parece um mapa completo de todas as formas de ser atacado. Confesso que só de olhar já me sinto um pouco vulnerável. Como alguém na defesa começa a usar isso sem se sentir, assim, sobrecarregado? Essa é a pergunta crucial. E é aí que o ATTC passa de enciclopédia para uma ferramenta de defesa ativa. A primeira aplicação prática é a análise de lacunas, ou gap analysis. Análise de lacunas? O time de defesa, o Blue Team, usa a matriz como um espelho. Eles olham para uma técnica, como a de criar tarefas agendadas. Aquela que a gente falou... Isso. E se perguntam, a gente tem visibilidade sobre isso? Nossos sistemas registram quando uma nova tarefa agendada é criada? A gente gera um alerta? Ah, então é como um personal trainer usando uma lista de exercícios para ver quais músculos da sua defesa estão fracos. É a analogia perfeita. Onde a resposta for não, você achou uma lacuna, um ponto cego. E isso te dá um roteiro claro de onde investir. O que leva à aplicação mais poderosa, que é criar as regras de detecção. Exatamente. Em vez de procurar uma assinatura, você cria regras para detectar um comportamento. O exemplo das fontes sobre isso foi o que realmente me fez entender o poder disso tudo. A regra que dizia para alertar se o processo do Word, o winword.exe, iniciasse o PowerShell. Essa é clássica. Pensa bem. Por que o Word, um editor de texto, precisaria executar o PowerShell, uma ferramenta de script super poderosa? Normalmente, não precisa. Na grande maioria dos casos, não precisa. Esse padrão é uma marca registrada de ataques de phishing. A vítima abre um documento malicioso que tenta rodar um script para baixar mais coisa. É o equivalente a você pedir uma pizza e o entregador chegar na sua porta e começar a inspecionar as fechaduras da sua casa. É estranho. É simplesmente estranho. E esse sentimento estranho é o que a gente está ensinando o computador a detectar. Então, peraí. O que a gente está dizendo é que a defesa pode ignorar qual é o malware, qual é o script, e ainda assim pegar o criminoso só porque a sequência de ações é suspeita? Isso parece contraintuitivo para a mentalidade antiga.
mas é a essência da defesa moderna. Você detecta a técnica, não a ferramenta. A ferramenta muda todo dia. Exatamente. Mas a técnica de um programa de escritório executando uma ferramenta de linha de comando é muito mais estável. As fontes também citam outras duas aplicações: inteligência de ameaças e emulação de adversário. São cruciais. Com a inteligência de ameaças, ou Threat Intelligence, a equipe de segurança não se defende mais contra hackers genéricos. Certo. Eles recebem relatórios que dizem, olha, o grupo FinCEN, que ataca o setor financeiro, está ativo na sua região e costuma usar as técnicas X, Y e Z. A equipe pode então usar a matriz para checar as defesas para X, Y e Z. Então um banco poderia receber um alerta tipo, atenção, o grupo FinCEN, que adora roubar bancos, lançou uma nova campanha e aí a equipe de segurança usa o ATTRK para priorizar. Exatamente. E a emulação de adversário, feita pelo Red Team, a equipe de ataque interna, leva isso um passo além. Mas é um sparring muito específico. Em vez de tentarem invadir de qualquer jeito, eles recebem uma missão. Ataquem a nossa rede, mas só podem usar os TTPs do grupo APT29. Isso testa de forma muito realista se o Blue Team, a defesa, consegue detectar e responder a um ataque com o estilo e as ferramentas de um adversário real. É o teste de fogo definitivo. Ok, isso deixa o valor prático muito mais claro. Agora, para entender bem o que algo é, às vezes a gente precisa entender o que não é. E eu ouvi gente confundindo ATTNK com CVEs. Qual é a diferença real? Essa é a confusão mais comum e é fundamental esclarecer. Um CVE, Common Vulnerabilities and Exposures, é um dicionário de falhas de software. A analogia da fonte é ótima. Um CVE é a janela quebrada, a vulnerabilidade. Isso. O ATT-MKInd descreve comportamentos. Um atacante pode explorar um CVE, a janela quebrada, para conseguir initial access, a tática. A exploração da vulnerabilidade é só um método para entrar. O ATT-MKInd se preocupa com o que o atacante faz depois de passar pela janela. E a outra comparação é com a CyberKillchain. Muitos acham que são concorrentes, mas as fontes dizem que são complementares. Como? A CyberKillchain é um modelo de alto nível, linear, 7 etapas. É o plano de assalto visto de longe. Ela é ótima para pensar em prevenção, em como parar o ataque antes da invasão. Antes de entrarem. Exato. Já o MITRE ATT-AC é um modelo de baixo nível, muito mais detalhado e não linear. O foco dele é na detecção e resposta, o que acontece depois da invasão. A Killchain é o trailer do filme. O ATT-AC é a análise cena a cena do que o vilão faz dentro da casa. Então, para a gente fixar a ideia, a ATT-AC não é um software, não é um padrão de compliance como a ISO 27001 e definitivamente não é uma lista de vulnerabilidades. A regra de ouro é foco no comportamento. Comportamento. O atacante pode sempre mudar a arma, o malware, mas mudar o estilo de luta, as táticas, isso é muito, muito mais difícil. E essa é a essência de tudo. Ao focar no comportamento, as defesas se tornam mais inteligentes, mais resilientes. A gente não está mais caçando fantasmas ou procurando uma agulha no palheiro. Certo. Em vez disso, a gente está identificando padrões de movimento, não importa o disfarce que o adversário use. A defesa deixa de ser só reativa para ser proativa na detecção. Então, o que tudo isso significa é que a mentalidade mudou. Em vez de construir muros cada vez mais altos para barrar ameaças conhecidas, o foco agora é ter sensores por todo o terreno para entender a arte da guerra do adversário. O atacante pode sempre criar uma arma nova, que ninguém viu. Mas as táticas de como se mover sorrateiramente, como se esconder, como atingir o alvo, essas mudam muito mais devagar. Perfeito. É sobre resiliência. A premissa é assumir que a prevenção, em algum momento, vai falhar. O muro vai ser escalado. Alguém sempre entra. Sempre. O que importa é a sua capacidade de detectar os passos do invasor do outro lado do muro, antes que ele chegue na sua casa. E o ATT em si é um mapa que te mostra todos os caminhos que ele pode seguir. Isso nos leva a uma última provocação para quem nos ouve. Se o ATATN
Mapeie os comportamentos de ataque que a gente já conhece. A próxima fronteira da defesa seria tentar prever as técnicas que ainda não estão no mapa. Como seria possível antecipar a evolução do manual de luta do inimigo antes mesmo de a próxima página ser escrita?